Olá, senhores! Começa agora mais um Café com Perito. Eu queria agradecer principalmente ao Gilmar, lá do Ceará, do Sobral, por ter mandado o tema de hoje, que é a figura do calculista no processo. Esse nosso papo descontraído sobre perícia trabalhista. O calculista, ele é um profissional que efetua os cálculos na liquidação de sentença. Nós estamos acostumados, sempre a ver no processo, a ouvir falar, sempre na figura do perito oficial e do perito assistente. E esquecemos dessa pessoa que efetua os cálculos. Nem sempre essa pessoa que efetua os cálculos, ele é parte do processo. Nem sempre ele é o perito assistente. É apenas uma pessoa convidada pelo advogado ou pela empresa para efetuar o cálculo. Acontece mais ou menos assim. Com a reforma trabalhista, quando o advogado ele entra com a ação trabalhista, ele precisa de mensurar aquela inicial. Às vezes, ele precisa de um profissional para fazer esses cálculos, porque muitas vezes o advogado ele é um conhecedor do direito, ele não tem muita facilidade com os números. Às vezes, tem muitos advogados que sabem muito bem de números, mas esse que não tem tanta facilidade, procura os profissionais para efetuar esses cálculos, mensurar essa inicial. Isto é o momento em que acontece o cálculo. Existem outros momentos também. Quando o juiz ele dá a sentença, ele pede para que a sentença seja mensurada. Ele dá um prazo para apresentar os cálculos, porque geralmente as sentenças trabalhistas, elas são líquidas, elas são apenas um direito. Defere ali uma hora extra, defere um adicional noturno, defere uma insalubridade, mas não diz qual seria esse valor. E aí, abre-se prazo para que as partes apresentem esses números, esse resultado. Aí entra a figura do calculista. Então, existem vários profissionais que efetuam esses cálculos. Muitas vezes, escritórios grandes de cálculo que têm essa capacidade de mensurar essa sentença. Às vezes, escritórios pequenos, como o nosso, por exemplo, nós fazemos em média em torno de 120, 130 liquidações por mês. Como acontece? O advogado está com o processo na fase de liquidação, ele entra em contato. Ô Alcir, eu tenho um processo já na fase de liquidação, vou encaminhar para você. Ele encaminha para o nosso escritório e nós efetuamos esses cálculos. Não necessariamente nós somos o perito assistente. Nós somos, nesse caso, o assistente do advogado, o calculista, que vamos efetuar o cálculo. Então, esse profissional, ele é tão importante, esse calculista, que ele pode até ser convidado a participar da audiência para facilitar um acordo. Veja, por exemplo, essa sentença. Nessa sentença, o juiz pede para que as partes tragam junto o calculista. Então, neste caso, o calculista vai o quê? Ele vai ajudar na elaboração da proposta do acordo. Por quê? Foi ele que fez o cálculo. Ele é o conhecedor. Então, esse profissional ele é muito importante. Às vezes, o próprio advogado ele não tem um conhecimento de valores. Então, ele confia nesse profissional para efetuar o cálculo. Se você quiser saber mais sobre esse cálculo, procure na sua região, procure na sua cidade, nas associações, nas empresas de curso da sua região, um curso que chama liquidação de sentença, que são os cursos que falam sobre liquidação. Daí, quando essas partes apresentam esses cálculos, vamos supor que você tem uma situação em que foi deferida hora extra. Então, o reclamante, a reclamada, tem que apresentar os cálculos. Então, vamos supor que o advogado do reclamante convida o calculista a efetuar o cálculo, ele efetua esse cálculo e dá um valor, por exemplo, de R$70 mil. A empresa, por sua vez, também vai efetuar esse cálculo. Vamos supor que esse cálculo dê 50. Ou seja, eu tenho 50 efetuado pela empresa e tenho 70 efetuado pelo reclamante. Aí sim, havendo divergência nesses valores, o juiz pode chamar para um acordo. Não havendo acordo, aí sim pode haver a necessidade de uma perícia. Mas antes dessa perícia, geralmente acontece a apresentação desses cálculos que é feito por esses calculistas, essas pessoas que são conhecedoras na elaboração de cálculos processuais. Voltando aqui, havendo aí a divergência, o juiz nomeia o perito oficial. Já o perito oficial, a gente fala numa próxima oportunidade, ok? Então, senhores,
Se você gostou desse vídeo, compartilhe. E também mande um WhatsApp para a gente, propondo novos vídeos, aliás, propondo novos assuntos, algum questionamento, tá certo? Eu lhe aguardo no próximo vídeo com Café com Perito. Um abraço, senhores.